o Direito e Literatura está de volta com o nosso convidado especial, Donaldo Schiller. Você trabalha a dimensão entre a ausência de erotismo em nossa sociedade e a banalização da violência. Em ensaio publicado em 2008 no Brasil, o norte-americano Mark Derry considerou altamente pornográfica a imagem de soldados norte-americanos ao lado do cadáver queimado de um iraquiano sob a legenda churrasquinho de iraquiano. Essa relação, como é que o senhor percebe isso? De fato, são questões que são discutidos por muitos autores. Inclusive, eu já escrevi há muitos tempos atrás um livro chamado Narciso Errante. Este aqui. Isso mesmo. E estou revisando esse livro agora. Pelo seguinte, há um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, Chulan, que está sendo traduzido para o português agora. Ele tem um livro chamado A Agonia de Eros. Muito bem, nesse livro, como em outros, ele discute a questão de Narciso. Talvez a concepção dele seja muito estreita de Narciso, mas ele opõe a personalidade narcísica da personalidade erótica. Então, como é que se faz essa oposição? Por exemplo, o narcisismo não erotizado está precisamente no homem produtor. Uhum. Quer dizer que o sistema econômico, o sistema de mercado, exige uma dedicação total às suas tarefas. Isso acaba destruindo o sujeito, porque o sujeito vale como produtor e vale como produto, não é? Então, isso destrói o sujeito. Muito bem, tem gente que se empenha nisto. Efetivamente, são profissionais que estão dedicados exclusivamente ao trabalho. Muito bem, então, diz o Julian, são narcísicos, porque não se interessam de nada no mundo, e por isso deserotizados, porque estão interessados pelo trabalho e nada mais, que os leva ao cansaço, etc., e à autodestruição. Então, ele aproxima também Eros da figura de Prometeu, que roubou, na mitologia grega, o fogo aos deuses. Uhum. E, com isto, ele foi punido com uma águia que lhe devorava o fígado, e o fígado, como se regenerava, é uma tortura contínua. Pois bem, ele diz que nós, quando estamos neste empreendimento da produção, e uma produção que excede as nossas forças, nós nos destruímos a nós próprios e geramos a nossa própria águia. Muito pois bem, então veja o seguinte, quer dizer que no pensamento mais recente, naquilo que está se discutindo, na economia de mercado, que não existia nessa forma na antiga Grécia, não é? Porque o mercado tem data para surgir, surgiu em meados do século XVIII, teorizado por Adam Smith, na origem da riqueza, em que ele teoriza o mercado e entende que o mercado nos torna livres. E aí entra a questão da liberdade. O que significa liberdade? Quer dizer, somos efetivamente livres ou somos escravizados por esse próprio sistema econômico? Onde está a nossa liberdade, não é? Inclusive, se pode ampliar para a situação do emprego. Quer dizer que, se nós estamos pleiteando um emprego, nós temos que exercer as funções que o mercado oferece. Agora, veja a situação do Brasil hoje, que temos 13 milhões de desempregados. Quer dizer que essa população toda, milhões de pessoas que procuram entrar dentro do mercado de trabalho e efetivamente devem se submeter a uma tarefa que lhes é imposta. Falar em trabalho aí, professor, é a questão de Hesíodo. Pois é.
Isso mesmo, perfeito. Me lembro agora Sim, sim, não, isso é outra atividade importante, pelo seguinte, porque o trabalho, como nós o entendemos, ele talvez tenha sido teorizado pela primeira vez por Karl Marx, não é? Que cria uma teoria do trabalho e projeta essa teoria que vai sendo discutida a todo momento. Porque o trabalho, como nós o entendemos, era confiado, esse trabalho para a sustentação da vida, era exercido pelo escravo e não pelo homem livre. Não pelo homem livre. Então, como a teoria, inclusive de Aristóteles, cai sobre o homem livre, então essa questão da subsistência absolutamente não é considerada, não é? Pois bem, agora veja então a nossa condição. Qual é a minha obrigação como trabalhador? Evidentemente, a minha primeira preocupação é a sobrevivência. Agora, se o trabalho da sobrevivência me toma o tempo todo, como é que eu posso ser livre? Livre, por exemplo, para exercer a função política. Isso já estava na reflexão de Aristóteles, claro. Não é? Agora, se eu sou absorvido, quer dizer que tanto como administrador de empresa ou então como empregado, se isto me toma o tempo todo, eu não sou livre. Não sou livre para exercer a função política. Agora, veja, eu estou sendo convocado para exercer função pública. Mas eu estou cansado, eu não tenho tempo para isto. Isso diz muita gente. Quer dizer que aí entra a questão da liberdade, do exercício da função política e para a criação literária, musical, arte, etc., que faz parte também da minha atividade, de uma atividade plena, de uma atividade sadia e que é exigida pela sociedade. Pois veja o seguinte, esses problemas foram levantados pelos gregos, prática e teoricamente. Isildo foi um dos primeiros que fez isso, não é? Que trata da agricultura, do trabalho do campo, etc., não é? Mas, efetivamente, isso não estava no foco central da preocupação grega, como não estava, por exemplo, em Platão e Aristóteles, não é? E hoje está sendo o fundamento, e para muitos é a única ocupação. Então, ocupando-se com isso, consideram-se livres. A pergunta hoje é, nós somos efetivamente livres, não é? Perfeito, perfeito. E com isso a questão do tempo, não lemos. Se não lemos, temos menos linguagem, menos mundo. Perfeitamente, perfeitamente. Inclusive, isto se observa com respeito a todas as nações. Quer dizer que existem países em que a leitura per capita por ano chega a 7, 8 livros. Existem países que chegam até 20 livros per capita. Nós ainda, no Brasil, em tudo que se publica, estamos entre 1 e 2 livros per capita. Na região de Porto Alegre, nós até somos privilegiados, porque a estatística já dizem que nós estamos consumindo 4 livros per capita, não é? Inclusive, entra um outro público infantil e com toda uma literatura dirigida para a criança. Agora, veja, isso não é um problema secundário. É fundamental para o exercício do desenvolvimento pessoal e da liberdade, porque efetivamente se eu elejo um livro, então é uma eleição livre e eu exercito a minha liberdade no sentido da construção de mim próprio, o que é fundamental, não é? Quer dizer que a situação de fato é complexa. Hoje em dia, nas prisões brasileiras, cada livro lido, o sujeito ganha não sei quantos dias de pena remida. Sim. Né? Ele tem que comprovar. Nessa situação, eu gostaria de ser prisioneiro. Prisioneiro. Com uma obrigação de... E esse tem tempo. Isso mesmo. Não Dentro de tudo isso que o senhor falou, paradoxalmente, o livre não tem tempo e o preso tem tempo. Sim. Sim, é uma autêntica educação para a liberdade. Isso. Isso mesmo. A medida é fantástica. Pois é. Bom,
Eu queria, entre tantas coisas, né, falamos antes sobre Eros, a banalidade, enfim, um dos seus trabalhos mais conhecidos é Heráclito e seu discurso. Sim. E também traduziu James Joyce. Em que medida é possível relacionar esses dois autores? Qualidade poética da prosa. Aristóteles achava Heráclito obscuro, enfim. Muito bom. É uma questão complexíssima também a partir do conceito de logos. Porque logos na língua grega significa tanto a palavra comunicativa, como significa cálculo, como uma estrutura de unificação. E a ideia singular de Heráclito foi de colocar o logos no fundamento, não é? Muito bem, e aí evidentemente entra-se na história. No momento em que a palavra começa a se desprender do referente, que se dá, por exemplo, na democracia ateniense com os sofistas, então o orador adquire um poder sobre a assembleia independente da realidade a que ele se refere. Se não há nenhuma... Pois bem, isso entrou no tribunal, quer dizer que se eu me complicar de alguma forma, eu espero que o discurso do meu advogado convença os juízes e jurados para entrar sair da dificuldade. Se isso corresponde aos fatos ou não, isso absolutamente não me interessa, como não está em discussão. Fatos não existem, existe a retórica, narrativa. Perfeito. Às vezes o fato está tão distante, não há nem possibilidade de reconstituí-lo, não é? A palavra então se desprende da realidade. Por isso que eles ficaram perigosos. Isso mesmo. E por isso a palavra é perigosa. Claro. Isso mesmo. Perfeito. Exatamente. Muito bem, agora veja o seguinte, uma outra questão que está se discutindo agora, que esse tipo de discurso desapareceu. O que tomou o lugar dele é o dado, é a informação, é o acúmulo quantitativo. Então, não há mais discurso para abranger a quantidade do acúmulo, seja em produtos, seja dinheiro. Enfim, há pessoas dentro de um comportamento acumulativo que acumulam, por exemplo, $1 bilhão, $2 bilhões, 50 bilhões de dólares. Quer dizer que se alguém me oferecesse $1 bilhão, eu perguntaria, mas o que eu vou fazer com isso? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. É um problema quantitativo e valorativo, não é? Eu tenho que fazer mais um intervalo, tem tantas coisas para lhe perguntar. Sobre essa questão, hoje vivemos quase um inferno de informações. Isso informação mesmo. De mais é informação de menos. Isso mesmo. E as pessoas acham que informação é conhecimento. Pois é. E conhecimento não é saber, e saber ainda não é sabedoria. Pois não. Pobre gente que acha que acumula informações. Que é a era da tecnologia, não há mais segredos, enfim. Direito e Literatura vai agora para o intervalo de novo e na volta vamos continuar a nossa conversa com Donaldo Schiller. Não saia daí.